Mesmo em meio a duras negociações com a União Europeia por um livre comércio com o Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a vice-presidente de um partido de extrema-direita da Alemanha, acusado de antissemitismo. O encontro, que não estava na agenda oficial de Bolsonaro, foi criticado por entidades judaicas, especialistas em relações internacionais e pela imprensa alemã. Nas redes sociais, as fotos parecem um encontro de família. Em 2 dias de visitas em Brasília, a deputada alemã e o marido, líder de um movimento ultraconservador, estiveram com parlamentares, com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e com o presidente Jair Bolsonaro. A deputada federal Bia Kicis falou em união dos conservadores do mundo para defender valores cristãos e a família. E fez questão de anotar que nada desabou na conduta da colega alemã, vice-líder de um minúsculo partido de extrema-direita, o Alternativa para a Alemanha, e neta do ministro de Finanças de Adolf Hitler. Filho do presidente, o também deputado Eduardo Bolsonaro justificou a visita em nome de ideais de defesa da família, proteção das fronteiras e cultura nacional. Eles têm uma imagem muito desgastada junto aos grandes partidos, aos partidos tradicionais que conduzem a política na Alemanha, porque eles fazem uma oposição antissistema, não é? Uma oposição muito dura, considerada difamatória. Eles acusam, por exemplo, a Angela Merkel de traidora, eles se opõem ao euro, eles são fortemente anti-imigrantes, islamofóbicos em grande medida e apontados por alguns como antissemitas. O Ministério da Ciência e Tecnologia informou que a pauta do encontro foi energia renovável e mudanças climáticas. No Twitter, a deputada já chamou ambientalistas de ecoterroristas e ironizou o aquecimento global. O Brasil está no meio de um processo de negociação de um acordo de livre comércio com a União Europeia. Esse acordo ainda precisa ser aprovado nos parlamentos, né? Então, o Bolsonaro deveria agir com um pouco mais de cautela, se é que tem alguma pretensão desse acordo que já vem encontrando resistências em diversas capitais europeias, justamente pela postura do presidente brasileiro, para que esse acordo seja aprovado. Entidades judaicas daqui e do exterior criticaram o encontro de Bolsonaro com a deputada alemã. A Confederação Israelita do Brasil, por exemplo, citou que o partido da parlamentar é extremista e seus líderes minimizam as atrocidades nazistas e o Holocausto. As críticas repercutiram na imprensa alemã. No portal de um dos principais veículos de comunicação do país, o título fala em encontro com o Trump tropical, em referência a Bolsonaro. Isso deixa claro que o Bolsonaro ele não pensa como um líder político de um país, ele não pensa como presidente, acho que ele pensa como líder de um movimento, né? Isso estava claro desde a aproximação dele com o Donald Trump. Mesma coisa com esse encontro com o Partido Alternativa para a Alemanha, que é um partido, aliás, que não é recebido por nenhum líder importante no mundo, líder democrático importante do mundo. É sim recebido por alguns poucos líderes autoritários, né? O Bashar al-Assad, por exemplo, foi um dos que recebeu pessoas ligadas a esse partido. Esta não é a primeira vez que membros do governo e aliados do presidente flertam com representantes da extrema-direita mundial. Eduardo Bolsonaro visitou a Hungria de Viktor Orbán e chamou o país de referência numa reunião na Câmara Federal. O premier húngaro de ultradireita é acusado de sufocar a oposição e atacar a imprensa. Compartilham posições ultranacionalistas e xenofóbicas. Os dois se escondem atrás do escudo, mas nós amamos Israel, um ideal de Israel, porque hoje em dia amplos setores da extrema-direita estão muito mais concentrados na islamofobia e na intolerância em relação a tantas minorias do que no antissemitismo, embora esse partido trivialize o Holocausto. Portanto, nada de banalizar o escândalo que foi esse encontro de Bolsonaro com a deputada. E bolsonaristas alegam, mas ela não tem culpa, que é neta de um ministro do Hitler. Esse não é o problema é o DNA ideológico da deputada com o seu avô. Caio Blinder, do Manhattan Connection, para o Jornal da Cultura. Professor Cortella, a união de forças entre políticos conservadores de extrema-direita no mundo pode surtir algum efeito, como pretende a deputada alemã, ou é realmente um abraço de náufragos?
Essa é uma tentativa, mas há aí, Ana Paula, uma certa mistura de temas, né? Alguém ser conservador é uma concepção política. A primeira vez que se usa até esse termo na política foi na França, né, do século XIX. François Chateaubriand passou a dar a esse uso, né, do termo, uma convicção de alguém que defendia valores mais tradicionais, a recusa à mudança mais acelerada, alguma base religiosa mais forte, mas isso não deve se confundir de modo algum com extrema-direita. Alguém que se coloque como de extrema-direita tem o direito de fazê-lo, claro, numa democracia, mas de modo algum se pode colocar como sendo um identificado com o pensamento conservador, que é mais sério um pouco do que isso. Aliás, Ana Paula e Senes, o que eu mais estranhei, né, nessa situação foi terem deixado o Itamaraty de fora. Isto é, todo o processo desse encontro aconteceu às margens da nossa diplomacia, que, sem dúvida, se alertada sobre a situação e as consequências que tem, seria capaz de dizer ao presidente, ao governo, que não fizesse esse encontro. Aliás, a grande pergunta é, para quê? Para quê? Nós, num momento tão delicado, com situações tão difíceis, para que, né, mexer? Claro que a gente sabe que biologia nem sempre é destino. Como foi lembrado pelo Blinder, não é uma questão genética, a questão é mais séria. A questão é que esse é um partido, que ela também representa, né, a deputada alemã, que é vigiado na Alemanha, pelas forças de segurança da Alemanha, por conta daquilo que coloca para isso. Para quê, né, se fazer ali uma reunião em nome de valores? Quem é contra a família? Quem é contra que se defenda a cultura nacional? Isso não é privilégio, né, de direita, esquerda, seja o que for. Alguém que tenha senso não seria contra, né, essas ideias. Por isso, não há para quê.